Produtores de soja estão preocupados com a falta de chuva no centro-oeste. O déficit hídrico na região, com a semeadura já em curso, pode acarretar em prejuízo superior a 155 milhões de toneladas, segundo a consultoria Pátria Agronegócios. Vamos saber mais sobre esse assunto com o repórter Marcelo Dias, que está lá em Brasília. E hoje, a AproSoja, inclusive, demonstrou publicamente preocupação com esse fato. Não, Marcelo, o que você apurou por aí? Boa noite. Boa noite, Petrin. Boa noite a você que nos assiste aqui no RN. Olha, é isso mesmo, viu? A Associação dos Produtores de Soja, a AproSoja, já mostra aí uma grande preocupação com relação a estas perdas no plantio que está acontecendo principalmente aqui no Centro-Oeste. Eu conversei também com alguns produtores que estiveram presentes aqui e alguns diretores da AproSoja que já estão fazendo uma estimativa aí de alguns estados, como por exemplo Mato Grosso do Sul, Tocantins e aqui também no estado de Goiás, onde já está tendo grandes perdas. Vamos ver o que disse o presidente da AproSoja sobre esse assunto. Olha, a questão do clima hoje, a nível de Brasil, ele está comprometendo muito a safra brasileira. Agora, podemos sim dar um destaque maior para os 3 estados do Centro-Oeste, principalmente na segunda safra, que é o milho. Veja que nessa safra colhida última, praticamente colhemos aí 65% do milho da safra nacional. Automaticamente, esse problema de estiagem que está acontecendo, esse atraso de plantio, o próprio replante, vai acabar condenando o quê? A produção de soja, com certeza, mas vai afetar muito mais gravemente a segunda safra, que normalmente é milho que é plantado. Agora, lógico que os outros estados também sofrem com isso. O Rio Grande do Sul, o Paraná, hoje, que são 2 estados principais aí hoje na produção, eles têm uma janela maior de plantio da soja. Pode até não vir comprometer. Nesse momento é preocupante. Mas esses 3 estados, onde representa a grande maioria da segunda safra, isso pode vir ocasionar uma quebra muito acentuada do milho e também da própria soja. Olha, na verdade, nós não temos, assim dizer, o que orientar o produtor nessa questão de evitar o prejuízo, porque nós dependemos da natureza, sempre falamos que o nosso teto é o céu, ele é aberto e tudo pode vir a acontecer numa safra. Então, o que tem que se pensar muito bem hoje de forma, até os próprios contratos de venda futura, além de serem contratos extremamente leoninos, que eles prejudicam demais o produtor rural, eles trazem muito prejuízo por conta dos achaltes, caso ele não venha conseguir produzir e entregar aquele contrato para as empresas. Então, que tenha muita cautela, o produtor tem que ter cuidado a nível de Brasil, nesses contratos futuros, principalmente, para não se pegarem lá na frente, não poder produzir ou não ter qualidade a sua produção e não poder cumprir e vir com mais um prejuízo, que são os achaltes colocados em cima desses contratos leoninos hoje, que são obrigados por adesão que as empresas impõem ao produtor rural. Então, que ele tenha muito cuidado nessa hora. Bom, essa preocupação aí sempre resulta na questão dos números, né, Petra? E só em porcentagem, o plantio de soja brasileira atingiu nesta semana 38,41% contra 52,31% em 2022 e 44,94% na média dos últimos 5 anos. De acordo aí com a Pátria Consultoria, o avanço nacional da colheita teve então um pior desempenho desde 2015. Para entender melhor, então, estes números aqui e essas perdas, eu convidei aí o consultor comercial da Pátria Agronegócios, o Ronald Macuco, que está aqui com a gente para explicar melhor. A gente tem um mapa, inclusive, aí. Seja bem-vindo, Ronald. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Petro, e todos que nos assistem. Bom, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão que está logo aqui no Centro-Oeste, né? A gente sabe que a preocupação maior está por aqui, nos estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins também, e aqui pertinho da gente no estado de Goiás. Pelos números que a gente observa aí no mapa, eu queria que você explicasse para a gente essas áreas onde vão ter que ter replantio, principalmente. Exato. O que a gente tem que olhar hoje, estamos falando que a gente está com plantio atrasado. Isso vai dificultar a soja que está em campo, mas ainda há uma janela para ser plantada a soja
que esses outros 60%, 63% que vai ser semeado nos próximos dias. Então, a atenção total agora não é nem necessariamente para a soja, e sim para a janela do milho safrinha. Se a gente está entrando, amanhã é dia 2 de finado, historicamente, a gente chega nessa data com em torno de 60% a 65% da área Brasil plantada. Nesse ano, estamos falando de 40%, sendo que as áreas que foram plantadas, houve muito replantio. Alguns estados, como Mato Grosso, já tem áreas com 10 a 15 dias sem chuvas, fazendo com que a soja que está em campo não tenha mais o potencial de produção que é estimado por órgãos como o USDA e a própria Conab. Olhando para isso, a Conab hoje traz uma projeção de produtividade para a safra 23-24 de soja em torno de 163 milhões, a USDA 163,2. Quando se olha para os nossos números internos da pátria, trabalhando hoje com o número na casa dos 155 milhões. E esses números são em torno de 7 a 8 milhões a menos do que os órgãos oficiais estão trazendo. Então, sim, há uma produção já sendo limitada para a safra 23-24. A atenção total fica para as travas do milho safrinha. Se for fazer um pacote tecnológico, cuidado com a travar do grão, do milho. O mercado do milho é um mercado que tem potencial para mais 5, 10 reais de alta até meados de março, abril do ano que vem, por dois fatores: exportação muito forte e essa produção menor. O próprio IMEA trouxe dados que o Mato Grosso projeta plantar em torno de 2,6, 2,7 milhões a menos para a safra, para a segunda safra de milho. Então, a gente está falando em torno já de 10 a 12 milhões de toneladas de milho que não virá para o mercado no ano 24. Isso é um mercado altíssimo, Marcelo. Ô, Ronald, é importante a gente destacar também esse comportamento como que vai funcionar para as próximas semanas, né? Porque de acordo com o volume de chuvas que pode cair aqui no Centro-Oeste, esse número pode até melhorar aqui para os produtores de soja, né? O importante é ficar de olho no clima e de olho nos números. Exatamente. Tem um fator que a gente tem que ponderar aqui a soja que está em campo, ela está com dificuldade hídrica. Pronto, isso é um fato. A gente tem uma perda produtiva se continuar seco para os próximos dias. A partir do dia 5 agora de novembro, até o dia 14, 13, tem uma rodada bem significativa de chuva nos solos do Centro-Oeste, pegando Mato Grosso, adentrando até o Mato Piba. Alguns clientes nossos que estão no Tocantins, por exemplo, Bahia, olha para esses volumes de chuva com muita atenção e com muita preparo para soltar o plantio nesse período. Se essas chuvas venham e se confirma, é positivo para o plantio. Porém, o clima volta a secar a partir do dia 18 até dia 25, 26 de novembro. Isso nos preocupa, porque se a gente solta plantio e tem um clima seco, essa cultura que está em campo e essa que foi semeada vai trazer um estresse grandíssimo, e isso nos leva a entender que teremos preços maiores lá para a janela de final de novembro, dezembro. O produtor que está vendido, use as proteções em bolsa para continuar participando. Foi o que o Antônio Galvão falou aqui. Quem já fez contrato e vai ter um achalt ou vai produzir menos, isso é preocupante. Então, use as ferramentas que tem à disposição, produtor, para mesmo depois de você já ter travado um volume agora, você continue participando da alta, caso ela venha se confirmar por esse problema de clima. Muito bem, a gente continua aí de olho nesses números, vamos agora observar o comportamento aí para as próximas semanas e a gente continua fazendo essas análises aí para mostrar tudo para o nosso produtor de soja e também de milho. Ronald, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, por ter feito essa análise aí na véspera de feriado. Bom feriado para você também aí. Agradeço vocês, um bom feriado e que Deus nos abençoe nesses próximos dias com esse plantio que está tão difícil para esse atual momento, que o custo ainda continua muito alto. Então, bastante atenção. E claro, torcendo pelas chuvas aqui, né, Petri, no Centro-Oeste. Aqui em Brasília tem chovido bastante nos últimos dias, viu? Tomara. Obrigado, Marcelo. Bom feriado para você também. Agradeço ao Ronald aí e até a sexta-feira. Um abraço.